Muito bem, senhoras e senhores, olha só se não estamos aqui pra ranquear séries de TV diversas que eu já assisti o suficiente pra ter opiniões formadas a respeito. E a minha frase já é autoexplicativa. Tem muita série que não tá aqui na lista, mas que eu assisti, mas não assisti o suficiente pra formar uma opinião a respeito da mesma, tá ligado? Por exemplo, Supernatural não tá na lista, mas eu assisti Supernatural, 4 episódios, e eu simplesmente larguei porque eu não gostei nem um pouco do formato, mas também não tive interesse de insistir um pouco mais pra ver se eu gostava ou não, pra me formar uma opinião mais embasada a respeito da série. Simplesmente não foi pra mim e eu sequer tive interesse de continuar. Portanto, Supernatural não está aqui na lista, porque eu não tenho uma opinião muito formada a respeito do bagulho, só não foi muito pra mim, sabe? Então tem muita série aqui que eu já testei, já fui atrás e que eu só não gostei e não tenho uma opinião formada a respeito, sabe? Tem séries aqui que eu não gosto, mas que eu tenho opinião formada a respeito, porque eu vi, sei lá, uma temporada inteira, não cheguei a terminar a série, mas assisti o suficiente pra ter uma opinião formada a respeito, sabe? Basicamente isso que eu quero dizer. E aqui, o critério vai ser basicamente a minha opinião, tá ligado? A minha experiência com o título. Às vezes, algo pode ser um fenômeno cultural gigantesco que todo mundo gosta e que não foi muito pra mim, sabe? Que não funcionou muito pra mim. Este vídeo não é sobre a opinião geral a respeito de tal série, sabe? É sobre a minha opinião assistindo tal série, acompanhando tal história, se funcionou pra mim ou não, e esse tipo de coisa. Eu não tô tentando inventar a roda, tentando ser o mais justo possível, também não. É completamente parcial, é sobre a opinião própria mesmo, sobre experiência própria mesmo, que a gente vai ranquear os bagulho aqui, tá? E eu vou tentar embasar o máximo que eu conseguir com o pouco tempo que a gente tem, que eu não quero me alongar muito nas análises, porque senão esse vídeo vai ter 2 horas, tem muita série aqui. Vamos lá então, rapaziada, vamos começar com um gênero que, cara, eu tenho diversos problemas com ele, muito difícil de eu gostar, e a minha opinião, portanto, já é muito polêmica a respeito disso, tá? A respeito desse gênero. Mas o fato é, eu não sou muito fã de sitcom e Friends, pra mim, é uma série extremamente superestimada e que não me pegou de jeito nenhum. Ela vai pro C, tá? Ela só não vai pro D porque eu entendo, é uma série conforto de muita gente, aquela série pra pessoa desligar o cérebro. Eu tenho as obras com as quais eu faço isso também. Eu entendo que é tipo um refúgio, Friends. É aquela série bobinha pra que você se divirta assistindo e você acaba se apegando aos personagens. São muitos episódios, muitas temporadas e acaba criando um vínculo muito grande com os personagens. É praticamente um convívio que você tem com a série. É uma parte grande da sua vida dedicada a várias temporadas de Friends. E eu assisti a primeira temporada quase inteira, ou seja, mais de 20 episódios. É muito episódio por temporada. Eu acho que eu assisti o suficiente pra mim ter ideia de como funciona o formato e a dinâmica da série, e pra mim não pegou, tá? Muito porque eu acho que é um humor muito engessado pro meu gosto. Um humor muito enlatadão, tá ligado? Muitas vezes eu percebia que o que fazia as pessoas rir, o que elas achavam engraçado, não era a qualidade do texto, que muitas vezes era bem simplório, na verdade. É a entrega dos atores e principalmente o timing da risada de fundo que toca toda vez que alguém solta uma punchline. E isso muitas vezes é o que faz a pessoa rir, é o timing cômico de pessoas rindo, tá ligado? É o mesmo motivo pelo qual tem muita gente que vai pra um stand-up cujas piadas não são lá tão boas, mas a pessoa ri e se diverte. Porque tem uma multidão que pagou pra tá lá e tá rindo dos bagulho. Então você ri quase que por osmose, tá ligado? O artifício da risada de fundo é pra gerar essa sensação. Muitas vezes não é a qualidade do texto, é só a risada mesmo, sabe? E o Friends é o que tem isso mais latente, tá ligado? Tem séries em que tem isso, mas que realmente tem piadas engraçadas, mas não é o caso do Friends, pelo menos não pra mim. Eu forcei, tá ligado? Eu assisti uns 20 e tantos episódios, tá? E não foi pra mim, eu insisti por muito tempo, tá? Faz muito tempo isso também, né? Foi lá em meados de 2014 esse pá. Mas arrisco a dizer que se eu assistisse hoje, eu iria detestar tanto quanto, tá ligado? Mas avançando aqui, ainda falando sobre o tema sitcom, tem uma que eu gosto um pouco mais, que ela meio que rivaliza um pouquinho com Friends, né? Embora Friends seja um pouco mais popular. Temos How I Met Your Mother, que bebe da fonte do Friends e que eu gosto mais, tá? Eu acho que ela é um pouco mais competente em fazer esse gênero de negócio. E a dinâmica, eu acho que é um pouco mais profunda em certos momentos, sabe? Eu acho que às vezes How I Met Your Mother consegue falar um pouco
pouquinho mais sério, consegue um pouco mais além na questão dos relacionamentos e uma série sobre relacionamentos e tudo mais, e eu acho que ela vai um pouco além, sabe? É o que eu senti. Essa eu assisti a primeira temporada inteira e, assim, metade talvez da segunda, foi mais ou menos isso aí, tá? E eu lembro de ter tido episódios e momentos que eles criam ali que realmente me tiraram um arzinho do nariz, sabe? Foram divertidos e tudo mais, eu entendi o apego para com os personagens, eu acho que os personagens são um pouco mais divertidos no How I Met Your Mother, e eu gostei um pouco mais da premissa, tá ligado? Então pra mim fica no B. Isso aqui já é bacana, tá ligado? Bacana. Talvez ele até descesse pra cá, tá ligado? E ficasse no topo aqui, do meh pro bom aqui, ó, entendeu? Por aqui, tá ligado? Mas eu vou dar um voto de confiança e vou colocar no bom mesmo, no bacana mesmo, porque realmente eu tive momentos interessantes com essa série. Tem o seu brilho, tem o seu charme, e eu entendi, por mais que não o suficiente pra mim me investir meu tempo e assistir a série inteira, não, mas foi o suficiente pra eu ter me divertido em alguns momentos também. Lembrando, rapaziada, que aqui no Ranking S eu vou limitar as colocações pra apenas 3 séries, tá? É o top 3, as melhores séries que eu assisti. Não vou poder colocar, mesmo que tenha mais do que 3 séries que eu ame muito, eu só vou poder colocar 3. Só pra dar uma limitada, pra deixar um pouco mais interessante, porque senão vai um monte pro Ranking S, tem muita série que eu amo aqui. Mas vamos pro próximo aí, ainda falando sobre comédia, vamos colocar uma aqui que eu realmente amo, tá? Ela não é uma sitcom, mas eu realmente amo muito Todo Mundo Odeia o Chris, tá? Por mais que seja uma série americana, sobre a cultura americana, muito sobre a cultura de bairros dos Estados Unidos, cara, isso é quase um patrimônio brasileiro, do tanto que essa série passou aqui na TV aberta brasileira, né? Todo mundo aqui deve estar assistindo esse vídeo, tem muitas horas de Todo Mundo Odeia o Chris. Eu acho que a maioria das pessoas que estão assistindo esse vídeo assistiram as 4 temporadas de Todo Mundo Odeia o Chris. E eu não fujo dessa regra, eu acho que pra mim é a série de comédia mais foda de todas. E assim, muito foda mesmo, eu gosto de todas as temporadas, de praticamente todos os episódios. Eu gosto da natureza dessa série, do humor dela, da produção, mano. Se você assistir hoje em dia, você vai ver que ela é muito bem feita e tal, muito caprichadona em questões técnicas. E o roteiro é um absurdo, tá? Eu acho muito sagaz o humor do Todo Mundo Odeia o Chris, eu acho muito sagaz as piadas, e eu gosto do nonsense do Todo Mundo Odeia o Chris, sabe? Brincar com essa cultura de bairros aí que existe nos Estados Unidos, e com o preconceito que as pessoas têm com o povo negro lá nos Estados Unidos, e fazer disso umas piadas bem escrachadas mesmo, sabe? Pô, tem trechos assim que eu lembro e dou gaitada até hoje, tá ligado? Um dos que eu mais gosto, assim, da série inteira, quando o Chris compra o primeiro carro dele, e como é um bairro muito perigoso, onde a criminalidade é alta, a Bed-Stuy, né, aí acaba roubando o carro dele. E é um exagero, mano. É um exagero que, mano, os caras roubam até a tinta do carro, tá ligado? As cinzas do cinzeiro. Não o cinzeiro, as cinzas do cinzeiro. Eu acho esse exagero, esse nível de nonsense tão engraçado, sabe? É bocó, tá ligado? O humor é bocó. Eu acho genial, sabe? Tem episódios muito icônicos. Eu acho que pra mim é o ultimate série de comédia, tá ligado? Ultimate série de comédia. Só não sobe pra S porque tem séries mais importantes pra mim do que ela, mas é especial Todo Mundo Odeia o Chris. Agora, ainda falando de comédia, vamos continuando aqui e falar sobre um outro patrimônio brasileiro que não é brasileiro. Chaves, né, mano? A série mexicana que é praticamente brasileira, né, meus amigos? Tá enraizada na cultura brasileira de quem cresceu assistindo TV aberta. Por mais que seja uma sitcom, e uma sitcom muito mais antiga, Chaves é dos anos 70, é a série mais antiga que vai entrar nessa lista, mas eu decidi colocar ela aqui porque eu tenho um imenso carinho por Chaves e eu já assisti muito isso aqui, tá? Eu assisti muito, e óbvio que tem uma carga de nostalgia e tudo mais. Talvez se eu conhecesse a série hoje, eu talvez não achasse ela tão boa quanto eu acho, tá ligado? Porque eu acho que tem sim uma carga gigante de nostalgia de eu assistir desde que eu me entendo por gente a série, sabe? Ter assistido muito tempo, sabe? E aí aconteceu comigo o mesmo efeito que aconteceu com Friends, tá ligado? Que é você passar o tempo suficiente com aqueles personagens pra se apegar a eles demais, tá ligado? Então acho que sim, tem um viés aí gigante de nostalgia que atrapalha o meu julgamento.
Na verdade, nem atrapalha, né? Porque é uma coisa boa, né? Você gostar de uma série não é ruim, é uma coisa boa gostar de algo. E faz com que eu goste bastante de Chaves. E eu acho que Chaves é um sólido bom, belas memórias. Eu acho que ele é o suprassumo da sitcom, tá ligado? Eu gosto da repetição do humor, daquele humor físico de pancada, tá ligado? Funciona no Chaves. E se colocar um episódio de Chaves pra mim assistir agora, eu vou assistir o episódio inteiro e vou rir das mesmas piadas. Talvez por conta do coro de risadas repetitivo que fica de fundo, muito provavelmente também. Mas tem piada boa também, tá ligado? E tem valores muito interessantes que eles passam, sabe? Eu acho que o Chaves, acima de tudo, ele tem o que contar, tá ligado? Não é comédia pela comédia, sabe? Tem toda uma crítica social que ele quer fazer. E eu acho muito interessante uma série dos anos 70 ter essas mensagens. E às vezes eles falam até sério, sabe? Eu acho que Chaves, ele tem momentos muito bonitos e que falam sério, tá ligado? Que não é só bobeirinha, só piadinha, só nonsense. E é uma série que até o tosco, né? O datado, né? Quando você vê aqueles efeitos especiais. Vale o mesmo pro Chapolin, que eu acabei não colocando nessa lista aqui, mas eu também assisti demais o Chapolin Colorado e eu colocaria ele do lado aqui do Chaves. Podemos até colocar as duas no mesmo balaio, né? E assumir que isso aqui vale tanto pra Chaves quanto pra Chapolin. Agora, saindo um pouco da comédia, vamos pegar aqui Black Summer, uma série de zumbis da Netflix, né? Com baixíssimo orçamento, que eu só assisti a primeira temporada na época que ela saiu. E eu até tenho vídeo aqui no canal, um vídeo antigo falando a respeito dela, quando eu assisti ela. E teve uma certa comoção na época que ela saiu, né? Muita gente elogiando e tal. E pelo fato de ela ter baixíssimo orçamento, realmente eles entregaram um negócio muito interessante ali. Tem uns planos de sequência, sabe? Tem um jeito de filmar mais cru, interessante em diversos momentos, sabe? Cria uns momentos de ação, principalmente no quesito ação, é muito interessante. Mas a carisma dos personagens não tem muito, sabe? A riqueza do universo não é tanta. É meio mais do mesmo em questão de roteiros. Pega mesmo é a direção, sabe? Que mesmo pelo baixo orçamento, eles entregam um negócio muito interessante. Eu acho que fica aqui no bom. Eu acho que é bom, bacaninha, sabe? Mas assim, na época que saiu, teve muita gente comparando isso aqui a The Walking Dead. E era de um exagero absurdo, né? Só porque tinha alguns episódios bacanas e tal. Teve uma galera endeusando essa série, só que ela nem é tudo isso não, tá? Eu acho que ela é até bem esquecível, de tão mediana que ela é. Os personagens todos têm um carisma de uma porta, tá ligado? Ela é fraquíssima de personagens e de roteiro, mas ela é uma série muito bem dirigida. Então ela fica aqui no medianinho, no bonzinho, entendeu? Ela fica aí, tá? É uma série que foi legal de assistir, mas nem tanto assim, tá? Eu acho que eu até poderia colocar ela aqui, na verdade, sabe? Do meh, sabe? Eu acho que é uma série meh com momentos bacanas, sabe? Com uma direção bacana e bem feita. Acho que é isso que eu tenho pra dizer sobre ela. Ah, e olha só, vamos voltar um pouco pra comédia e falar a respeito de The End of Fucking World. E eu cometi um erro aqui, eu que fiz essa tier list, tá, rapaziada? De acabar colocando duas fotos, né? Porque provavelmente eu baixei duas fotos e aí eu coloquei tudo numa tacada só. E aí ficou duas fotos de The End of Fucking World. Eu vou colocar as duas juntas, tá? Pra não ficar solto, né, uma imagem só. Vou colocar as duas juntas, tá? Mas é uma coisa só, tá? Cara, essa série da Netflix, que é meio que um Bonnie e Clyde completamente escrachado e politicamente incorreto e muito bem feito, por dizermos assim, sabe? Muito bem dirigido e tudo mais. Cara, eu lembro de ter sido um entretenimento bem interessante, sabe? Assistir as duas temporadas que tem da série, eu lembro de ter me divertido legal com as duas temporadas. Não é nada muito inovador, nem nada, mas é divertido, sabe? Eu achei bem legal as duas temporadas e acho que eu colocaria as duas aqui, sabe? Eu gosto desse humor escrachado, às vezes meio nonsense e às vezes que fala sério também. E esses personagens esquisitos, sabe? Os dois protagonistas são extremamente esquisitos e um negócio meio mórbido também. Ela é diferente, sabe? Eu acho que ela é diferente de um jeito bom. São horas interessantes de se investir nessa série aqui, sabe? Eu acho que ela merece aí um bom, sabe? Um bonzinho sólido. Acho que é, mano. Acho que é um bonzinho sólido. Agora, tem uma sériezinha aqui, meu amigo, que... não sei, hein? 13 Reasons Why. Vocês lembram disso aqui, mano? Vocês
Vocês lembram dessa porra aqui, mano? Acho que a primeira temporada saiu em 2018, né? Ou algo assim. E eu lembro que foi um auê na época que ela saiu, né? E que ela fez muito sucesso quando ela saiu. Todo mundo falava a respeito dessa série. Era um fenômeno e tal. E no primeiro momento, todo mundo gostou da série. Quando eu assisti, eu gostei bastante da primeira temporada e tudo mais. Mas aí, pensando bem e refletindo a respeito do bagulho, eu percebi que ela é meio irresponsável a tratar de temas muito sérios, né? São temas muito sérios. A série é muito séria, né? Por muito tempo, e eu acho que às vezes ela pega temas muito sérios e trata meio de forma leviana, tá ligado? Eu acho que é uma série meio complicada, por mais que tenha ali um fator de que, tipo, ela é viciante, né? Uma série que, cara, você engole ela tem um ritmo muito bom e ela é até que bem interpretada e tudo mais, mas ela é meio problemática, sabe? Principalmente depois que você matura a série na sua cabeça, eu acho ela meio problemática em como ela lida com certos assuntos muito sérios. E o pior de tudo, meus amigos, é que assim, era uma série, claramente, um standalone de uma temporada só, sabe? Era pra ser isso, né? Mas com o sucesso astronômico que essa série fez da sua primeira temporada, encomendaram uma segunda temporada, encomendaram uma terceira temporada, encomendaram uma quarta temporada. Vocês sabiam que tem 4 temporadas dessa série? Pois é, mano. E que foi só ladeira abaixo, porque claramente não tinha história pra contar durante 4 temporadas. Isso aqui era pra ser só uma, tanto que a partir da segunda decai muito a qualidade, sabe? E tanto que eu acho que denigre a imagem do que era bom nas séries. Então, portanto, eu acho que ela vai pro D, sabe? É uma série ruim, porque tem mais temporadas ruins do que boas. Você tem uma temporada assim que realmente tem qualidades sólidas e o resto é muito ruim. Então pra mim fica no D, sabe? Eu acho que não é uma série boa não, viu? Vamos tirar aqui agora uma pedradona do chapéu, mano. Game of Thrones. Game of Thrones a gente nem brinca, né? Uma das maiores séries, um dos maiores fenômenos culturais de todos os tempos. Game of Thrones, cara. Pô, depois que Game of Thrones fez sucesso, um monte de série veio copiar Game of Thrones e tudo mais. E simplesmente não conseguiu, né? Simplesmente ninguém consegue ser Game of Thrones, tá ligado? Acho que é uma das séries que mais acumulam feitos interessantes na TV. Eu acho que é a série mais grandiosa que a televisão já produziu, né? Uma série que, pô, ela tem escopo de cinema. E em algumas temporadas até supera um pouco o que eu já vi em cinema, tá ligado? Eu acho, sinceramente, que tem algumas batalhas, algumas set pieces de Game of Thrones que superam o que a gente viu, sei lá, em Senhor dos Anéis, tá ligado? É grandioso, o negócio vai longe, mano, e eu gosto muito da série. Tem o seu final horrível, a sua última temporada desastrosa e a sua 7ª temporada problemática? Tem, mas eu acho que a jornada é tão boa que não anula, tá ligado? Não anula o que essa série fez de bom e o quanto ela marcou a mim e a uma geração inteira, tá ligado? Eu acho que, cara, não tem lugar pra colocar o Game of Thrones senão o S. E por mais que, pra mim, o pior final de série de TV é o de Game of Thrones, o pior disparado, eu acho que ela não anula mesmo o que ela foi em seu auge, viu? Não anula de jeito nenhum. E aí a gente vai pegar aqui, meus amigos, o Stranger Things, mais uma pedrada da Netflix aqui, que essa aqui eu acho que é uma pedradona mesmo, viu? Eu gosto demais de Stranger Things, acho uma série muito foda e tudo mais, valor de produção absurdo, principalmente ali na 3ª, 4ª temporada, porra, parece que a gente tá vendo um longa-metragem por episódio, os episódios tudo longo, inclusive, né? Mas, pô, fudido, tá? Eu acho que vai no A e no topo do A, só não vai pro S, por conta que eu acho que o formato de Stranger Things depõe contra ele. Stranger Things é uma série muito boa, gosto de todas as temporadas, toda vez que eu sento pra assistir é uma experiência especial. Personagens carismáticos, situações carismáticas, mitologia da série com todo aquele negócio de mundo invertido, ambientado dos anos 80 e referência a tudo quanto é coisa nostálgica dos anos 80 e 90. Eu acho isso muito especial, eu acho muito bem feita, sabe? É a referência de série nostálgica, mesmo não sendo uma série antiga. Mas é só porque ela retrata tão bem esse tempo, sabe? E ela homenageia tão bem os anos 80, que acaba sendo nostálgica, sabe? E é muito interessante isso. Eu acho que ela é um feito, tá ligado? Eu acho que
É uma série única que dificilmente será replicada algum dia. Mas o problema dela é o formato, como eu disse, sabe? Ela só não tá mais acima porque o formato de uma temporada inteira numa sentada só atrapalha muito essa série. Eu acho que se Stranger Things fosse algo semanal, mano, saísse um episódio por semana, eu acho que Stranger Things passaria mais tempo com a gente debateria mais os acontecimentos, que são muito bons, semana a semana, conforme ia saindo os episódios, e as coisas iam ficar na nossa cabeça. Porque geralmente eu lembro muito bem das séries que eu assisto. Eu lembro muito bem, principalmente as séries que eu acompanho enquanto elas saem. Porque elas ficam com a gente, episódio a episódio, a gente tá lá assistindo, comentando os episódios com as pessoas e tudo mais, fazendo aquilo que a gente sabe fazer de melhor. Mas o Stranger Things, ele não permite tanto isso por conta do formato maratona. E não tem como você simplesmente decidir que não vai assistir no formato maratona, sabe? Porque é muito grande a série e no mesmo dia que sai já tem spoiler na internet inteira, porque todo mundo pra falar a respeito de Stranger Things. Então simplesmente é uma série que é proibida de você assistir ela de maneira lenta, tá ligado? Você tem que assistir quando sair. Se você frequenta a internet, você tem que assistir os episódios no dia que sai, ou na semana que sai, tá ligado? Tem que assistir o mais rápido possível, e por conta disso a gente passa pouco tempo com a série, sabe? Porque é, pô, 8 episódios, a maioria deles tem mais de 1 hora, só que aí você assiste tudo de uma vez, aí você passa, sei lá, um fim de semana inteiro comentando, e o mundo inteiro comenta sobre isso, e aí passa uma semana, o pessoal continua comentando, e aí vai morrendo, tá ligado? Vai perdendo aí a força conforme o tempo passa, porque não tem novos episódios e novos eventos. Na verdade, eles já entregaram tudo numa cartada só. E quando você maratona alguma coisa também, tem esse porém, né? Tem esse problema que é... Você assistiu tantas horas de conteúdo que fica difícil de lembrar do que aconteceu, tá ligado? Porque é muita coisa de uma vez só, é muita coisa pra digerir. Agora, se você assistisse um episódio por semana, você conseguiria digerir ali uns 40, 50 minutos, 1 hora, 1 hora e meia, tranquilamente em uma semana, comentar cada evento, cada clímax, cada gancho, viver a série pra daí semana que vem tem mais, tá ligado? A série faz parte da sua vida por mais tempo, sabe? E aí ganha mais no seu conceito, tá ligado? No fim das contas. E ela fica mais na sua mente por mais tempo. Tanto que, como eu disse, eu tenho uma memória boa pra séries que eu assisto. Mas pra Stranger Things o bagulho é defasado, mano. Tem muita coisa que eu esqueci lá da segunda temporada, da primeira, terceira, quarta, até quarta, mano. Tem muita coisa que eu esqueci, mano, que apagou da minha mente. Porque a pessoa assiste 8 horas de conteúdo de uma sentada só, sabe? E aí, meu amigo, como é que você vai lembrar de alguma coisa? Como é que você vai assimilar alguma coisa, sabe? Como é que você vai digerir tanta coisa assim? Acaba digerindo só as partes mais importantes mesmo. E isso eu acho que atrapalha, sabe? Eu acho que Stranger Things seria muito mais especial se fosse uma série semanal. Mas seguindo aqui, pô, mano, vamos de Avatar, a Lenda de Aang, também da Netflix. É triste, né, manos? Porque, tipo, tinha tudo pra ser uma baita série, tinha tudo pra ser uma série que o pessoal tava gostando. A Netflix tinha acertado com o live action do One Piece, né, que é a live action de anime. Uma ótima adaptação, um negócio especial realmente. E aí chega Avatar, mano, que é pós One Piece, e é um negócio paia, tá ligado? Não é que a série é ruim, mas a série é genérica, sabe? Eu acho que tanto em produção quanto em roteiro, ela não acompanha, ela não chega aos pés do que é a animação de Avatar, a Lenda de Aang, sabe? Que é um negócio que eu sou muito fã de Avatar, a Lenda de Aang, da animação, e tava muito interessado em como eles iam fazer esse live action, sobretudo depois do live action de One Piece, que deu muito certo. Mas chegando lá, e aí eles te entregam episódios que, por mais que não sejam ofensivos, nem ruins até, por mais que adapte certas coisas de maneira interessante e satisfatória, é um negócio muito arroz com feijão. A direção não é nada inventiva, a produção ela parece barata mesmo não sendo, é tudo meio falso, é tudo meio esquisito, o humor não é lá muito memorável como é da animação, as lutas não são nada memoráveis como são da animação, o próprio personagem do Aang, ele não é tão interessante como é o Aang da animação, e os outros também. Eu acho que é só uma série que fica no meio do caminho, que ela é esquecível completamente, enquanto o conteúdo original é simplesmente memorável, né, especial. É um desperdício muito grande essa série do Avatar. Foi realmente um balde de água fria pra mim e, portanto, fica aqui no meh, tá? Fica aqui no meh, embora não seja ofensivo nem nada do tipo. E agora vamos pra One Piece, já que a gente falou, né, da série, e pra mim One Piece é A, mano.
Pra mim, o live action de One Piece é A. Eu tenho memórias vívidas de mim e meus amigos da escola em 2014, por aí, da gente confabulando como seria se os caras decidissem fazer um live action de One Piece, tá ligado? Eu gosto bastante de One Piece, acompanho o mangá de One Piece, né? Não gosto muito do anime, mas eu gosto muito do mangá de One Piece. É especial pra mim. E na época, né, em 2014 por aí, a gente ficava confabulando. Cara, imagina se fizesse um live action de One Piece. Aí a gente ficava confabulando, sabe, conspirando a respeito de como seria esse live action. Mas no fim do assunto, a gente acabava rindo bastante e chegando à conclusão de que seria impossível adaptar One Piece pra live action de maneira satisfatória, que seria impossível. É a adaptação mais difícil de ser feita de todas as que a gente poderia imaginar, tá ligado? Tanto que terminava e a gente concluía que é impossível, rapaziada. Nunca vão ter coragem de fazer um negócio desse, porque é impossível de adaptar. E se provavelmente fizessem, ia sair ruim. E quando anunciaram o live action de One Piece, todo mundo torceu o nariz. Eu torci o nariz. Muita gente acreditou que, nossa, ia ser mais um live action de anime muito mal feito. E aí foi saindo as coisas, e aí eu comecei a achar interessante. Saía a notícia de que o Oda tava envolvido, que ele aprovava tudo, e o bagulho só saía com a aprovação dele. Eu pensava, e aí começou a sair trailer, eu comecei a falar, parece até que promissor, né? E aí quando saiu a série, mano, o produto final é bem divertido. Eu acho que eles conseguiram adaptar o West Blue, a primeira saga de One Piece, muito satisfatoriamente. Por mais que tenha um episódio ou outro, um escorregãozinho ou outro aqui e ali, uma coisinha ou outra que poderia ser melhor, o todo da adaptação foi muito bem executado, sabe? E eu acho que todo o coração da obra de One Piece, toda a mensagem que a obra quer passar, toda a essência dos personagens e do roteiro em si, tá ali, mano. O coração de One Piece tá nesse live action, eu digo mais. É uma ótima porta de entrada pra quem tem interesse em One Piece, mas não tem disposição de tancar 1000 episódios ou 1000 capítulos de mangás. Acho que começar pelo live action pra conhecer esse universo, acho que é bom, sabe? É uma boa porta de entrada. Óbvio que o universo do mangá é muito mais interessante. É a obra original, ela veio dali. Realmente não dá pra superar aquilo ali, sabe? Mas é muito interessante. Algumas coisas aqui, já atualizadas pra hoje em dia e tudo mais, live action de One Piece, elas ficam até mais interessantes ainda do que no início da obra, que é mais discreto e tudo mais. Então eu gosto muito, sabe? Eu acho que One Piece foi uma grata surpresa pra mim quando ele saiu. Eu me diverti muito com a série, com os episódios, assisti com vontade mesmo, vivi o bagulho e tô esperando a segunda temporada feliz, mano. Feliz e confiante, porque foi um trabalho feito com muito carinho, tá? Vamos continuar falando de Netflix pra acabar com os títulos da Netflix logo? E vamos aqui pra antologia Love, Death and Robots. Cara, eu acho que essa série é muito interessante, tá? Principalmente eu que gosto de animação, e é uma série que a grosso modo é uma série de animação. Eu gosto bastante de animação, gosto bastante desses dramas futurísticos e tudo mais, e basicamente Love, Death and Robots é uma antologia, como se fosse uma coletânea de diversas histórias feitas por diversos estúdios diferentes, onde cada episódio é um universo diferente, contando uma história diferente, com uma mensagem diferente, com uma estética diferente. É tudo muito diferente. A única coisa que essas histórias têm em comum é que todas tratam de Love, Death and Robots, tá ligado? É basicamente isso. E eu acho bem interessante as histórias que eles criam e principalmente os estilos de animação, sabe? É tudo muito experimental, é tudo muito diferente, sabe? Um episódio do outro, é usado os episódios, como são episódios que são fechadinhos dentro de si mesmo, eles são mais ousados, eles têm ali uma certa coragem de fazer certas coisas. Eu acho bem interessante Love, Death and Robots. Gosto da maioria dos episódios. Eu acho que tem uns episódios assim que explodem sua cabeça, que são puta reflexão maneira, um negócio puta transcendental, tá ligado? Eu gosto muito de Love, Death and Robots, mano. Eu acho que fica aqui no bom. Acho que fica aqui até no ótimo, tá ligado? Eu acho que é um negócio sim curioso, mano. Curioso. Acho que todas essas são melhores, mas é curioso, sabe? Eu acho que é um projeto que merece aplausos, viu? E continuando aqui com a Netflix, a gente tem Black Mirror, né? Que também é futurístico, que também é meio pós-apocalíptico, que também é meio trágico, tá ligado?
Black Mirror teve o seu momento ali, né, nos anos 2010, mas que hoje em dia, mano, meio que alguns dos episódios de Black Mirror, dessa antologia também, né, que cada episódio é um universo diferente, uma história diferente, geralmente são distopias tecnológicas, né? Cara, eu acho que Black Mirror perdeu muito do seu potencial, do seu poder, por ter datado muito rápido, sabe? Porque, cara, tem episódio de Black Mirror que na época que a gente assistiu, a gente ficava até com medo. Caraca, já pensou isso aqui na nossa vida real, mano? E hoje a nossa vida real é muito parecida com o exagero que eles fazem em alguns episódios, sabe? As analogias, as mensagens, sabe? Hoje a nossa vida tá até que caminhando pra um Black Mirror, de modo que a gente assiste certos episódios de Black Mirror e nem surpreende tanto mais, porque a nossa realidade tá meio que virando Black Mirror. Então virou algo mais do mesmo, sabe? Portanto, teve o seu momento, tem episódios muito fodas de Black Mirror, com certeza, mas eu acho que fica aqui, mano. Acho que fica do bonzinho, sabe? Bacaninha, bom, interessante, mas hoje em dia já não tem mais o mesmo apelo, sabe? Eu acho que datou legal. E aí nós temos The Witcher. Cara, eu nunca joguei The Witcher, nunca teve muito apelo o jogo pra mim. Mas quando anunciaram a série, eu vi os trailers e achei muito interessante e tive o interesse de conferir. Muito marketing em cima e tudo mais. Então eu tava curioso pra ver o que eles iriam fazer. Os trailers eram legais, produção interessante aparentemente. Mas chegando lá, eu encontrei uma história tão desinteressante, tá ligado? Eu acho o The Witcher, a série, lembrando que eu não sei de porra nenhuma do jogo, mas a série eu acho tão desinteressante, mano. Personagens, as atuações, as lutas, a trama, eu acho tudo muito okzinho, sabe? Muito meh, sabe? Falta carisma, sabe? Eu acho que falta carisma do The Witcher. E eu acho que ela fica aqui. Ela só não é ruim porque ela não é ofensiva. Ela é meh, mano. É uma série meh, sabe? Tanto que eu assisti a primeira temporada e depois, pô, nem tive a curiosidade de ver coisas das últimas temporadas, né, que vieram depois. Só não me pegou legal, tá? E eu dei uma assistida, sabe? Já na primeira temporada tava ficando bem entediante de assistir, sabe? Eu acho que tava muito ruinzinho, sabe? Eu acho que não é pra mim, mano. The Witcher, a série, não é pra mim. Talvez um dia eu teste o jogo. Eu acho que o The Witcher 4 vai ser um jogão. Os bagulho que tá saindo de The Witcher 4 é bem interessante. Acho que eu vou dar uma chance pra The Witcher em qualquer momento. Mas a série não é pra mim. Agora, uma série que é pra mim, com certeza, amigos, é The OA. É um negócio especial, tá ligado? Que, pra mim, cara, fica no ar. Na frente de Love, Death and Robots, só não é melhor que One Piece, mano. É uma das melhores séries da Netflix. Eu acho que eu viajei legal com essa série aqui, porque ela tem esse formato meio Lost, né? Ela é meio que um dos filhotinhos de Lost. Aquela série que começa e o que tá acontecendo, sabe? E aí a história vai entregando os mistérios pra você a conta-gotas, episódio a episódio. É tudo muito intrigante, tudo muito misterioso. Eles vão resolvendo os mistérios de maneira orgânica, sabe? E aí o negócio vai ficando mirabolante e vai explodindo a sua cabeça. Esse negócio meio ficção científica, meio espiritual, sabe? Muito filho de Lost, né? E eu acho muito legal os personagens e os dramas dele, o lado emocional da série, o lado espiritual da série, o lado ficção científica, tudo isso misturado. Produção muito legal, as atuações muito legais, muito bem escrito, muito instigante tudo que acontece. Acho muito foda The OA. Pena que a gente nunca vai ver o final dessa série, né? Porque eu acho que ela não fez muito sucesso. E como ela era meio cara, eles acabaram cancelando depois da segunda temporada. Mas as duas temporadas são iradas, sabe? E eu queria muito ter visto a continuação. Saber de como terminaria essa história, sabe? Que eu achava que tava ficando tão mirabolante, tava tão legal. Assim, sei lá, vai que o final não era tão foda assim, sabe? É comum acontecer, né? Do final das séries acabarem frustrando a gente. Mas, pô, são duas temporadas, a série foi cancelada e as duas temporadas que tem são muito interessantes, tá? Gosto bastante. Adoraria que voltasse The OA, mano. Adoraria que voltasse The OA. Eu acho especial essa série aqui. Eu gosto bastante dela. E aqui a gente tem Lost in Space, né, meus amigos? Eu acho que Lost in Space... Eu assisti uma temporada, tá? De Lost in Space. Eu acho que tem 3, né? Eu assisti uma temporada e foi divertido, tá? Foi uma experiência legal. Tal como The End of Fucking World, eu acho que Lost in Space foi legal.
Ela é um remake, né, de uma série antigaça, né, dos anos 60, né, de mesmo nome, que faz uma releitura de tudo, né, atualiza vários conceitos, e é basicamente sobre uma família que vive do espaço, sabe? Eu acho bem interessante, e aí tem um robozão alienígena que acaba sendo meio que o mascote, né, meio que o Scooby-Doo do bagulho. Ele é o robô amigo, tá ligado? Eu acho bem interessante o plot, eu acho bem legal os personagens, e instigante como a trama se desenrola. Eu lembro de ter gostado legal da primeira temporada, mas não tive muito interesse de voltar pra ver as segundas. Não porque eu tenha grandes problemas com Lost in Space, eu só não animei muito de continuar, sabe? É basicamente isso, mas eu gostei de tudo que eu vi da primeira temporada, tá? Acho que é uma série boa, bacana, valor de produção interessante. Série boa, bacana, mano. Bacana. Se gostar de sci-fi, mano, acho que é uma boa pedida. E aqui a gente tem, eu acho que o último título original Netflix, né, meus amigos? O título que fez com que eu assinasse Netflix pela primeira vez, né, na época que saiu. Eu tava muito hypado pra ver sobre o que se tratava, né? O marketing foi muito interessante dessa série. 3% da Netflix, série brasileira, né, meus amigos? Uma série brasileira de alto orçamento, muito interessante, o Brasilzão representando e tal. Foi uma série que eu me diverti quando assisti. Achei a primeira temporada bem legal, gostei bastante, achei legal. Acho que os personagens são meio ruins, acho que não tem muito trabalho de personagem interessante. Mas gosto da mitologia da série. E é meio que um Jogos Vorazes, né? Meio que um Round 6 antes de Round 6, sabe? Só que futurista, mais brasileiro, né? Um Brasil pós-apocalíptico, né? Um Brasil futurista distópico, onde você tem essas pessoas que fazem essas provas malucas pra poderem ascender socialmente e ir pro Mar Alto, um lugar onde não existe pobreza. Um tropo já conhecido, narrativo, mas que funciona muito bem e que eu acho que ele é executado de maneira competente ali na primeira temporada. Não sei como termina 3%, mas gostei da primeira temporada e é com base nela que eu coloco ela aqui como boa série. Boa série, nada menos, tá? Agora, meus jovens, vamos aí pegar mais um filho de Lost aqui e ranqueá-lo. The 100, o 100, meus jovens. Tá aqui The 100. Cara, The 100 eu vou meter no mé sem dó, tá? Eu vi a primeira temporada de The 100, que foi o suficiente pra eu descobrir que não era pra mim também. É paia. E paia de um jeito até que ofensivo. Porque por mais que ela tenha um universo interessante, porra, são 100 pessoas que eram prisioneiros na nave que abrigava a humanidade futurística da vez, né? Essa é a realidade distópica da vez. E aí, pra liberar recursos da nave, os prisioneiros, os 100 prisioneiros condenados dessa nave são mandados de volta pra Terra, que em tese era pra estar coberta de radiação, que em tese era pra ser um negócio inóspito e que não seria capaz de abrigar a vida e tudo mais. Praticamente era uma sentença de morte. E acabou que não, na verdade a radiação havia se dissipado e as pessoas estavam conseguindo sobreviver no planeta Terra. E a partir disso, vamos explorar esse novo planeta. E aí você tem 100 prisioneiros dessa nave que foram mandados pra Terra e eles são todos adolescentes e tudo é motivo pra fazer casalzinho e todo esse trope de ficção científica interessante, todo esse universo interessante acaba perdendo muito do brilho quando todos os personagens, sem exceção, não tem carisma nenhum, não tem diferencial nenhum, não tem personalidade nenhuma, são todos esquecíveis. O protagonista não é tão interessante assim, ninguém é muito especial, todo mundo é meio adolescente, meio bobo, meio burro, você não tem backgrounds tão interessantes também, todo mundo é prisioneiro e ao mesmo tempo todo mundo é meio bonzinho demais. É uma série complicadinha, tá? É uma série complicadinha que eu achei meio insuportável, meio difícil de assistir todos os episódios, tá? Foi complicado pra mim, eu não gostei nada me surpreendia, nada me pegava de surpresa, nada era uau, que é um filho de Lost que tenta construir sua narrativa por meio do mistério também e tudo mais, mas que nunca serão, né, meus amigos? Esse aqui é um filho mal sucedido de Lost, com certeza. Mas aí, falando em Lost, né, já que a gente citou o dito cujo, já vamos falar dele, né? Vamos botar o homem aqui, né? Ó o Lost aqui, ó. O Lost aqui, ó, que vai pro S sem dó nem piedade. É a segunda série que vai pro ranking S e vou colocar ela na frente de Game of Thrones, porque pra mim é muito mais especial que Game of Thrones. É tão grande quanto, né?
em questão de popularidade e tudo mais, mas não é isso que nós estamos avaliando aqui. É a série que moldou todas as séries atuais, o formato de séries atuais. Tem muita série aqui que é filha de Lost declaradamente. O próprio Game of Thrones é filho de Lost até certo ponto. O próprio The Walking Dead é filho de Lost até certo ponto. Muita coisa, muita tendência que essas séries incríveis que vieram depois seguiram, Lost criou, tá ligado? Lost criou e foi a minha primeira grande série, tá ligado? A primeira grande série que eu assisti Lost pela primeira vez muito novo, tá ligado? Eu era criancinha, e aí o pessoal tava assistindo assim na sala, eu olhei assim, achei muito intrigante esse rolê. Os caras são sobreviventes de um voo que caiu numa ilha que ninguém sabe onde fica, tá ligado? Ninguém consegue sair dessa porra e o resgate não chega nunca. E ao mesmo tempo essa ilha é meio esquisita, meio diferente, um personagem em si, meio sobrenatural. E aí conforme você vai descobrindo mais sobre essa ilha e eles vão descobrindo mais sobre o que tá acontecendo ali, você tem flashbacks desses personagens, o que eles eram antes da ilha, e isso agrega a eles, você se apega a eles. É muito personagem foda por metro quadrado, tá ligado? Todo mundo muito icônico, tá ligado? Eu acho que Lost era a série definitiva, tá ligado? Eu tenho um vídeo de 50 minutos falando que até o final de Lost é bom, tá ligado? Que recentemente, Lost tá muito fresco na minha mente porque recentemente eu revi a série, né? E aí, fazendo isso, eu acabei me empolgando de fazer 2 vídeos aqui no canal sobre Lost. E eu tô nas vias de fazer um especial sobre a primeira temporada, tá, rapaziada? Gostaria que vocês fizessem barulho pedindo essas coisas, sabe? Pra gente saber se tem demanda, porque, pô, os 2 vídeos de Lost que eu fiz, embora sejam vídeos, assim, que eu tenha muito orgulho e fiz com bastante vontade, com bastante carinho, porque, pô, Lost realmente é uma das séries da minha vida, eles não foram muito bem, porque eu não tenho público de Lost aqui no canal, sabe? E, sei lá, se for pra fazer um especial de Lost que vai, porra, vai ser muito bem produzido, vai demandar muito do meu tempo, eu pelo menos tenho que ter algum público de Lost, né? Portanto, digam aí, rapaziada, se vocês gostariam de ver um especial de Lost, eu gostaria que vocês se manifestassem. Manifestem-se também o seu interesse por Lost, indo no nosso vídeo de Lost e assistindo, né? A gente tem um vídeo sobre por que você deveria assistir Lost, que é um vídeo sem spoiler indicando a série pra vocês, pra quem não assistiu. E nós temos um segundo vídeo que ele é metade sem spoiler, metade com spoiler. Eu acho que você pode assistir esse vídeo sem nem nunca ter assistido, né? Porque na metade dele eu aviso que a partir de certo ponto tem spoilers e você pode parar de assistir a partir dali e assistir a série. Mas é um bom vídeo falando sobre o final de Lost pra quem nunca assistiu também. Ele é grande parte dele sem spoilers por conta disso, sabe? Eu quero que mais pessoas assistam essa série, porque eu quero fazer mais conteúdo sobre essa série, porque ela é cheia de coisa, sabe? Ela é cheia de riqueza, coisas que essa série fez que nenhuma série conseguiu replicar depois. Era uma série corajosa, tá ligado? Uma série corajosa que, mano, não tinha vergonha de inovar, sabe? A cada temporada. E pra mim ainda é e sempre vai ser a série com o maior número de plot twists absurdos por metro quadrado. Cara, ninguém nunca vai bater o que Lost fez, sabe? O nível que Lost te surpreendia e a quantidade de vezes que Lost te surpreendia, sabe? Portanto, pra mim, não tem como, mano. É especial pra mim. Devo muito a Lost, sabe? Muito de eu gostar de séries hoje, de eu ter assistido esse tanto de séries depois de Lost, foi por conta de Lost. É uma das primeiras séries que eu vi, sabe? E aí, conforme eu fui vendo, né, várias vezes ao longo do meu crescimento, ela foi melhorando, porque você vai crescendo e você vai vendo que tinha muita coisa ali, que tava pronta pra ser interpretada assim que você crescesse o bastante pra entender esses subtextos, e que tava ali o tempo inteiro, sabe? É especial. Lost é especial. Pelo amor de Deus, eu queria dar um abraço nessa série, sabe? Se ela fosse um ser, eu daria um abraço, né? Mas aí a gente vai pra Vikings, rapaziada. Uma grande série, né? Uma grande série, uma série muito famosa. E, cara, muita gente gosta demais de Vikings. Eu entendo, o valor de produção dela é muito interessante. E eu até colocaria ela no bom, tá? Assisti a primeira temporada apenas, porque foi o suficiente pra eu descobrir que não era pra mim, sabe? E Vikings é um caso curioso, porque eu reconheço a qualidade dela, sabe? Muita gente que eu conheço assistiu ela inteira e gosta muito da série e tal. E pô, é notável a qualidade técnica que ela tem na tela e tudo mais. Eu só não achei intrigante, sabe? Eu só não entendi o apelo de Vikings, sabe? Eu não entendi sobre o que é essa história, sabe? Qual que é o
o punch do bagulho. Eu achei que era uma série com personagens meio vazios, com histórias meio vazias e sem propósitos. Me faltou o tompeiro, tá ligado? Pra eu, beleza, por que eu tenho que amar isso aqui? Ou pelo menos, por que eu tenho que ter interesse de continuar assistindo isso aqui? Não tive, sabe? Não tive, nem pelo protagonista, que eu sei que todo mundo endeusa o tal do Ragnar, né? Todo mundo gosta bastante desse protagonista. Muita gente assistiu várias e várias temporadas por causa do protagonista e abandonou a série quando esse protagonista teve ali uma certa virada e tudo mais. Quem assistiu sabe o que eu tô falando. O rolê é o seguinte, mano, não me pegou nem o personagem, nem nenhum dos outros personagens, tá ligado? Não me pegou nada. E eu acabei abandonando a série, sabe? Ela não clicou, só por causa disso. Mas eu reconheço que é uma série com uma baita produção, com um baita valor de produção, muito legal. E, pô, eu sei que eu tenho noção que tem muita gente que gosta. Portanto, normalmente eu colocaria ela no meh, pela qualidade da experiência que eu tive, sabe? Eu tive que me forçar pra terminar a primeira temporada. Mas eu vou colocar no bom, tá? Como bônus pela qualidade da produção, tá? Pelo valor de produção que é muito interessante, sabe? Basicamente isso, sabe? Perdão, fãs de Vikings, perdão aí, mas é só minha opinião. Realmente não é verdade absoluta de nada. E aí, mano, vamos aqui pra falar sobre a Ultimate série de adolescente, mano. Enfim, é muito fácil de errar nesse gênero, tá? É muito fácil de fazer uma série de adolescente simplesmente chata pra caralho. Dito isso, The Vampire Diaries, pra mim, é a Ultimate série adolescente de todos os tempos, tá? Eu acho que essa série, ela tem um auge muito, muito intrigante, muito bom. Eu acho que ela fica aqui, ó. Fica aqui, viu? Fica bem aqui. The Vampire Diaries. É muito interessante, cara. Eu assisti 6 temporadas de The Vampire Diaries. E muito de eu ter gostado dessa série é porque eu assisti conforme ela tava saindo, na época do auge dela. E eu era adolescente também. Eu imagino que se eu assistir hoje The Vampire Diaries, eu acho que eu vou me irritar legal, sabe? Porque eu lembro muito bem que tudo era casal no final das contas, né? Ah, mas tem vampiro, lobisomem. Ah, mas eles farpam o tempo inteiro o crepúsculo. E tem bruxa, e tem original, e tem caçador, e tem tudo. Tem todas as mitologias possíveis. Um universo rico, que vai ficando cada vez mais rico e tudo mais. Mas tudo, no fim das contas, se resume a quem vai ficar com quem nessa série. Quem vai pegar quem? Tá todo mundo pegando todo mundo o tempo inteiro na série. E é sobre isso a série, né? Não é bem sobre vampiros, né? Vampiros e toda a mitologia, a fantasia da série é o plano de fundo, né? É o plano de fundo pra ver quem que vai ficar com quem. Mas quando você é adolescente, os hormônios à flor da pele e tudo mais, você assiste e você se diverte com as tramas amorosas, os personagens carismáticos. Você tem lá o Damon Salvatore, o Klaus, né? Você tem esses personagens que são muito carismáticos mesmo, sabe? E não são só esses, né? Tem muitos outros. É tipo assim, eles olharam pro Crepúsculo dando certo, que era completamente tosco e tudo mais, e todo mundo que tinha mais de 2 neurônios ou mais de 12 anos percebia o quão era ridículo o Crepúsculo na época. E eles pensavam, pô, tem todo um público aqui que a gente podia angariar fazendo uma série não tão tosca e criminosa como o Crepúsculo. E a gente pode até dar umas farpas a Crepúsculo, que é uma obra tão ofensiva de ruim assim, sabe? E aí eles fizeram The Vampire Diaries, tá ligado? É a ideia perfeita. Vamos pegar essa ideia de vampiro moderno aqui, de vampiro triste aqui, vamos deixar interessante esse tropo narrativo. E aí fizeram The Vampire Diaries, sabe? E eu acho que ela é bem feita, mano. Eu acho que a série é bem feita. Ela sabe o que ela quer ser, mano. Ela quer ser uma série adolescente. E se você for um adulto, talvez você até ache irritante tudo. Eu acho que se eu assistir hoje em dia, essa série desce pro meh facilmente. Mas na época, mano, eu vivi, sabe? Eu vivi, me deixei curtir o The Vampire Diaries e assisti 6 temporadas inteiras desse bagulho até que ela começou a ficar cansativa demais e eu larguei ela, né? Tem 8 temporadas, né? Eu parei justamente no 7x1, né? No episódio 1 da 7ª temporada, porque ali pra mim foi realmente o momento que eu falei, deu, né? Mas eu me diverti muito com essa série, tá? Tenho muitas horas de The Vampire Diaries e me diverti muito com ela. Mas olha só, falamos sobre todos os filhos de Lost, né? Mas não falamos sobre o pai de Lost. Porque beleza, Lost foi um marco que mudou a história da televisão pra sempre. Mas Lost tem um predecessor espiritual também, que é Arquivo X, né? The X-Files, meus amigos. Essa série de 1993, antigaça, que deu origem àquela música que todo mundo conhece e muita gente não sabe, que é a música do Arquivo X, que é a abertura do Arquivo X. Toda vez que alguém fala de alienígenas, toca.
É, meu amigo, é dessa série aqui. Muitos estão surpresos nesse exato momento. E é uma série, caras, que por mais que ela esteja extremamente datada hoje em dia e que ela tenha realmente sido um recorte de uma época, não dá pra negar que ela tinha um molho, tá? Ela tinha um molho, sim. Aquele formato arcaico de O Caso da Semana, né? Que é insuportável, por exemplo, em Supernatural, né? Porque já é uma série de 2005 e eles estão seguindo esse formato. Começou a ser quebrado em 2004 com Lost e tudo mais. Mas assim, aqui era 93, né, amigo? Era 93. Então você ter uma série que era sobre alienígenas em 1993 e que tinham todo tipo de maluquice, de teoria da conspiração, tá ligado? Numa época em que as pessoas, né, não acreditavam nessas porras de verdade, sabe? Onde era realmente um negócio assim que dava pra você brincar, tá ligado? Com esses temas, né? Hoje em dia, mano, tem gente acreditando no ET Bilu na vida real, tá ligado? Então virou um tema meio esquisito, né? Meio espinhoso. Mas nessa época, essa aqui é a série da teoria das conspirações, mano. Que foi muito divertida, tá? Que tem episódios muito legais e tudo mais. Eu não assisti todas as temporadas, porque tem mais de 10. Mas eu assisti algumas aí, vários episódios, e gostei, mano. Eu gostei. Tem seu apelo. É legal você ter o cara cético e o contraponto dele, né? Um tentando provar pro outro quem tá certo, quem que tá errado, o que vai ser. E aí, você vai acreditar que essas coisas existem ou não? Acho interessante, tem seu apelo, sabe? E com certeza é um dos antecessores espirituais de Lost, tá? E aí temos ela, meus amigos. Olha só o Walter Branco aqui olhando pra você e você olhando pra ele, mano. Mete aqui, né? Breaking Bad, joga no ar, sem dó. Acho que fica, na verdade, na frente de Stranger Things, viu? Na frente de Stranger Things. Pelo primor, né? Que a série é a série que não tem episódio ruim, né? O Breaking Bad é a série que não tem episódio ruim. É a série favorita de muita gente por causa do primor que ela é. Pra mim, até o episódio da mosca é bom. É a única série que eu consigo olhar pra ela assim e não ver defeitos, sabe? Eu não vejo defeitos. Por mais que eu procure, eu não consigo ver. O único problema de Breaking Bad é que ela não se conecta muito com o meu lado emocional, sabe? Eu acho que ela é uma série que, por mais que seja perfeita mesmo em sua estrutura, em sua execução, em sua produção, em suas atuações, por mais que ela tenha feito o que fez e seja a favorita de muita gente, a aclamada Breaking Bad, a série perfeita, ela só não conectou muito com o meu emocional, sabe? Eu acho que essas séries aqui, Lost, que tem seus defeitos, Game of Thrones, que tem seus defeitos, com certeza, elas foram mais emocionais pra mim, sabe? Elas pegaram melhor no emocional pra mim. Venho falando muito isso há muito tempo aqui nesse canal, mas eu acho que no fim das contas ganha a obra fictícia que te causar mais sentimentos. E essas aqui causaram mais sentimentos, portanto são mais preciosas pra mim, sabe? Foram mais intensas na questão de causadoras de sentimentos mesmo, sabe? São mais emocionais, tá ligado? Pra mim. Mais importante. Portanto, eu gosto mais delas, tá ligado? Eu gosto mais delas, embora reconheça que Breaking Bad é a série sem defeitos, tá? E é isso, essa é a minha relação com Breaking Bad. Peço perdão aos fiscais de Breaking Bad por isso. Mas é isso, é o que eu tenho a dizer. E olha só quem temos aqui, rapaziada. Temos The Last of Us, meus jovens. Olha o The Last of Us aqui. A adaptação do game, né, meus amigos? E por mais que essa série seja polêmica e pô, tanto de sua primeira e principalmente em sua segunda temporada tenha muita gente chata pra boné, se apegando a coisas irrelevantes e fazendo delas como argumento principal pra desqualificar a série completamente e botar ela num balaio de, porra, essa série é desrespeitosa, essa série é inassistível, tá ligado? Isso aqui é uma ofensa. Por mais que tenha todo esse auê pra cima de The Last of Us, eu acho que, pô, é uma série com valor de produção especial, tá? Poucas séries têm o valor de produção como The Last of Us tem. E por mais que eu tenha meus problemas com a primeira temporada, principalmente, sabe? Que eu acho que ela fica muito aquém do jogo. A segunda temporada também não supera o jogo nem um pouco. Fica muito aquém também, embora tenha momentos ali que até supere o jogo, como por exemplo o episódio 2 da segunda temporada. Ela tem seus momentos, sabe? Mas ela não supera o jogo, com certeza. Mas é um bom produto. Gostei dos episódios, gostei da primeira temporada, gostei da segunda temporada, gostei de como eles decidiram adaptar. Gosto até das mudanças, tá? E muito se deve ao fato de eu ter ido de coração aberto pra The Last of Us. Eu fui aberto pra visão criativa do criador, sabe? Eu sou um criador, eu acho importante você
assistir algo com o coração aberto pra experiência que aquele criador quer te passar, sabe? Quer te vender. E eu gostei de The Last of Us. Tem seus defeitos, tem seus problemas, tem tudo isso. Mas é uma boa série, tá? É uma boa série. Acho que eles têm coisas pra melhorar desde a primeira temporada? Tem. A segunda temporada comete seus erros? Comete, com certeza. Pra chegar no nível do jogo, tem que comer um arroz com feijão? Tem que comer um arroz com feijão legal, entendeu? Na análise geral da obra. Mas é uma boa experiência, cara. Eu gosto da experiência da série de The Last of Us e gostei de acompanhar, mano. É uma série muito boa, mano. Eu gosto dela, Foi muito legal, divertido de cobrir ela aqui no canal. Temos análise de todos os episódios desde a primeira temporada. Vocês podem acompanhar toda a minha experiência com ela. Foi uma série legal. E é raro a gente ter uma série pós-apocalíptica com esse nível de produção, tá ligado? Agora, precisa de melhorias pra próxima temporada, principalmente. Eu acho que eu vou colocar ela aqui, mano. Acho que é mais justo ela ficar aqui, porque eu tenho coisas muito claras contra ela, embora eu tenha gostado bastante, e que pra mim tenha um dos melhores episódios de série de TV de todos os tempos. Um vídeo que eu quero fazer muito em breve aqui também nesse canal é o meu top 10 ou top 5 melhores episódios de séries de TV de todos os tempos, tá ligado? E aí, mano, pra mim, The Last of Us entraria com o episódio 2x2 nessa lista de melhores episódios de todos os tempos, mano. Eu acho incrível o episódio 2 da segunda temporada. Eu acho absurdo especial. Agora, vem comigo, vem contigo, rapaziada, que a gente vai continuando aqui. Vamos tirar essas séries aqui do Disney Plus da frente pra que a gente possa falar de The Walking Dead depois, manos. Vamos fazer isso aí, mesmo. Olha só, The Mandalorian, série do Pedro Pascal, série do Baby Yoda, entendeu? Fica aqui, ó, Joel do lado do Joel, ó, dois Joel. Fica do lado um do outro. Eu acho que The Mandalorian é uma experiência super divertida, super legal. É o universo de Star Wars sendo explorado de uma maneira que eu gosto legal, gosto bastante. Não assisti a terceira temporada de The Mandalorian. Eu gosto bastante da primeira e da segunda. Acho legal mesmo. Valor de produção absurdo, inacreditável, sabe? Eu acho muito legal o valor de cinema, né? Valor de produção de cinema mesmo, em uma série de TV. Bem legal o fato de ser uma história de um protagonista que não mostra a cara o tempo inteiro e ele consegue, com um olhar inexpressivo de um capacete, ser muito carismático, tá ligado? Eu acho que é muito incrível isso e Star Wars é ótimo em fazer isso desde os filmes clássicos, né? Criar esses personagens com rosto estático que são muito carismáticos. Meu Deus do céu, tá ligado? E eles conseguem levar esse legado pra frente com o The Mandalorian, sabe? Que eu acho que é uma boa aventura Star Wars, tá? Eu acho que é uma boa aventura Star Wars. Muita gente fala que Star Wars morreu, tá ligado? Mas eu acho que aqui não é Star Wars morto, não, mano. Eu acho que aqui é muito divertido, na verdade, a história de The Mandalorian. E aqui temos WandaVision, a única série da Marvel que eu assisti, na verdade, né? Do MCU e tudo mais. E eu gostei dela, tá? Gostei, achei legal WandaVision, gostei dos episódios e tudo mais. Acho que é bom, acho que fica aqui no bom com certeza. Foi uma boa experiência, mano. Eu achei uma boa experiência, só não é boa o bastante pra ficar mais acima. Mas são bons episódios, eu gosto da brincadeira que eles fazem ali com os formatos de acordo com o tempo que eles estão. Cada episódio é num momento diferente da televisão, sabe? Eles imitam a televisão e imitam séries dessas épocas até chegar no final e resolver todo o rolê que foi criado ali com um final meio super-herói mesmo, né? E aí parece de fato um filme da Marvel ali no final. Mas no começo é um negócio muito diferente, muito especial, sabe? Muito único. Eu acho que WandaVision nos seus, sei lá, primeiros 4 episódios, eles vivendo aquela vida, aquela ilusão, sem perceber, tá ligado? E aí eles lentamente vão acordando e percebendo que tem algo muito errado acontecendo ali. E porra, a série começa preto e branco, mano. Isso é muito legal. É muito ousado. E a Marvel tava com uma popularidade tão grande nessa época, após Ultimato, que eles podiam ter esse luxo, né, de experimentar e criar coisas completamente novas, né? E eu gosto disso aqui, viu? Eles experimentando mesmo, de verdade, coisas novas, sabe? E é muito único a abordagem de WandaVision. Aí nós vamos começar aqui com The Walking Dead, meus amigos. Sobrou o The Walking Dead Universe, né? Ó, The Walking Dead, série mãe, vai pro topo, né? É a minha série favorita de todos os tempos, meus amigos. Por mais que a série seja toda bichada, e aqui eu tenho 1000 vídeos falando sobre essa série nesse canal, esse é o The Walker Center da Silva, mano. Então vocês estão careca de ver eu falando sobre The Walking Dead, então não vou me alongar muito a respeito de The Walking Dead, mas por mais que ela seja toda bichada, por mais que a partir da 7ª temporada ela nunca mais foi a mesma, mesmo tendo grandes episódios depois da 7ª temporada,
ela nunca mais foi a mesma, nunca serão. Por mais que tenham perdido a mão e essa coisa toda, sabe? Apesar de tudo, o auge de The Walking Dead é o melhor auge que eu já vi numa série, sabe? A experiência que eu tive com The Walking Dead é a melhor experiência que eu tive com uma série. É a série mais intensa já feita, que criou eventos mais intensos de toda a história da televisão. E mesmo com todos os seus defeitos, que porra, se você for listar todos os defeitos de The Walking Dead, amigo, você vai ficar horas aqui. Apesar de todos os defeitos, apesar dali da degringolada do final e de essas duas séries serem tecnicamente melhores que The Walking Dead e até roteiristicamente em diversos momentos, Walking Dead ele ganha, na verdade, é pela sua simplicidade em muitos momentos e pela sua visceralidade. Walking Dead ainda tá na frente pela intensidade da experiência, sabe? É simples, ela quer ser universal e ela quer ser visceral. E nada é mais visceral na televisão do que as primeiras 6 temporadas de The Walking Dead, coroando com 7x1 no final, sabe? Assista as 6 temporadas e o 7x1 e pronto. Você assistiu a melhor coisa que a televisão já produziu. É The Walking Dead e é tão acima que mesmo tendo várias temporadas ruins, medianas, ou qualquer coisa, não tira o posto, não é o suficiente pra tirar o posto dessa série, de minha série favorita de todos os tempos. Mesmo eles terem enfiado no rabo The Walking Dead depois disso, fazendo coisas realmente revoltantes. E pra falar de coisa revoltante, a gente tem que começar a falar dos derivados, meus amigos, de The Walking Dead. Derivados de The Walking Dead. Vamos começar por Fear The Walking Dead, rapaziada, que é uma série ruim, né? Que é uma série que podemos colocar aqui como ruim, que é uma série que, porra, por mais que ela tenha seus momentos, que ela tenha, sei lá, 4ª temporada, tem vários episódios bacanas, vários episódios bons, sólida. 4ª temporada é sólida. 6ª temporada, sólida, entendeu? Tem alguns bons episódios da 5ª temporada? Tem. Dito isso, todo o resto dessa série é muito ruim, tá? A 2ª temporada dessa série, mano, é um pesadelo. Eu não entendo como que uma série dessa teve tanta audiência lá nas suas primeiras temporadas. Ela é muito ruim, mano. É muito vazio. É muito mal executado, mano. É muito desprovido de qualquer carisma possível. É o desejo executivo pelo desejo executivo. É ganhar dinheiro por ganhar dinheiro. Porque era a franquia mais famosa da época. E vamos extrair tudo dessa franquia, mano. E Fear the Walking Dead é a síntese disso, sabe? É uma série ruim, tá? E aí, falando nisso, temos Daryl Dixon, né? Que já não é tão ofensivo assim. Ela vem com umas ideias legais, ela vem ali com umas tentativas legais e tudo mais. E sua primeira temporada é mediana, boazinha até. Se a gente fosse considerar a primeira temporada, ficaria aqui no topo do meh ou aqui do bom, entendeu? Aqui, bem aqui mais ou menos. Talvez até um pouco mais à frente, se forçar um pouco. Se a gente estivesse falando da primeira temporada de Daryl Dixon. A gente tá falando das duas. E não dá, mano. A 2ª temporada é ofensiva. A 2ª temporada é ofensiva e vai ficar atrás de The 100. Sim, Daryl Dixon ficou ofensivo em sua 2ª temporada. Será que vai melhorar na 3ª? Não sei. Diferente de certas pessoas que eu não quero nem dar chance, tá ligado? Que eu acho criminoso mesmo. Daryl Dixon eu vou dar uma olhada na 3ª temporada. Vai que. Mas antes de falar de certos crimes, vou falar de The Ones Who Live, meus amigos. The Ones Who Live é a série do Rick da Michonne, vulgarmente conhecida como o único derivado que vale a pena de The Walking Dead, né? Bom demais. Eu vou até meter aqui, na frente aqui, bom, entendeu? The Ones Who Live é bom, entendeu? Bom com alguns episódios ótimos, tá ligado? E se não fosse pelo episódio 5, que é meio qualquer coisa, e o episódio 6, que é bonzinho no máximo, ela estaria aqui, mano. Não fosse pelos 2 episódios finais, que não são ruins. Eles só são, um é mediano e o outro é bonzinho, sabe? Só que o resto da série é bom demais, tá? Mas não fosse por isso, eu ficaria aqui. Mas já que existe isso, vai ficar The Ones Who Live aqui no bom. É uma boa série que tenta ser diferente, que tem coisa pra contar, que tem bons personagens pra explorar e boas tramas pra eles, né? O Rick Grimes aqui tá num novo momento completamente diferente do que a gente jamais viu eles, né? A Michonne também. E o contexto deles, o universo onde eles estão inseridos agora é muito novo, é muito diferente. Não é tipo, muda o cenário e continua sendo a mesma coisa de sempre, como certas pessoas aqui. Não, é realmente diferente. O Ones Who Live é realmente experimental, realmente
Tenta criar algo novo, tenta ir pra frente, tenta, sabe, levar os personagens pra um novo lugar, diferente de certas pessoas aqui. E agora vamos falar dela pra, né, deixamos ela pro final, que pra mim é a pior série que eu já assisti na vida. Tamo aqui falando de Dead City. É a coisa mais ofensiva que eu já vi. E assim, eu acho que eu sou injusto em colocar Dead City como ruim, sabe? Porque é ofensivo, tá? É ofensivo. Então eu vou fazer o seguinte. Abaixo do ruim, teremos o abismo. E abaixo do abismo, teremos a categoria Dead City. Que é pra onde vai Dead City, mano? Vai aqui, mano. Vai pra Dead City porque é ofensivo pra todo mundo que já se importou alguma vez pelo universo de The Walking Dead, sabe? Porque eu amo esse universo, eu gosto muito desses personagens. E porra, é tão triste você ver esse universo virando só um caça-níquel mesmo, tá ligado? E descarado, sabe? Não se interessaram nem em criar um negócio diferente. É o mais do mesmo, são as mesmas tramas, os mesmos personagens, mesmas dinâmicas, só muda a skin, tá ligado? E nem muda direito, né? Porque a primeira temporada se passa em Nova York e foda-se, né? Foda-se, a gente nem sente que a gente tá em Nova York de fato, tirando o episódio 1. Que é tudo se passa em ambientes fechados, a câmera não abre direito, valor de produção péssimo, roteiro inexistente, mano, os personagens só sendo uma réplica de si mesmos, os vilões sendo uma réplica de tudo que já deu certo antigamente. E a série vivendo de referência do passado, vivendo do fantasma que isso aqui um dia foi, mano. Eu acho ofensivo, sabe? Eu acho que todo fã de The Walking Dead que se preze tinha que odiar isso aqui. Porque como é que você vai aceitar que estão jogando o bagulho que você gosta no lixo, sabe? Eu acho ofensivo. É o único item dessa lista que realmente é ofensivo. Que eu não apoio a existência disso aqui. É um projeto natimorto que eu não apoio a existência dele, sabe? Eu acho que tá errado, não tá certo, mano. É desrespeitoso pra quem gosta tanto desse universo, tanto desses personagens e quer um entretenimento de qualidade vindo disso aqui. Beleza, você quer fazer com que The Walking Dead dure pra sempre. A gente pode discutir sobre a longevidade da qualidade desse universo pra se tornar algo infinito, como por exemplo um Star Wars, um universo da Marvel, sabe? A gente pode discutir sobre a viabilidade disso. Mas você não pode negar que, cara, se for pra fazer, capricha, mano. E a gente sabe que dava pra caprichar no bagulho. Dava pra criar coisa nova, porque a gente viu coisa nova sendo criada aqui. Mas não, é piloto automático. Vai dar dinheiro, porque The Walking Dead é gigantesco, mesmo com 90% do público se debandando de The Walking Dead. Os 10% que sobraram é muita gente ainda, e ainda é uma série grande, mesmo com 10% do seu público. E aí eles se aproveitam disso da forma mais canalha possível. É triste, mano, é triste ver isso aqui acontecendo e eu acho ofensivo Dead City. É o meu limite moral, é Dead City, sabe? Mas é isso aí, rapaziada. Tá aí, meu listas de séries que eu já assisti e tenho uma opinião formada a respeito, rapaziada. O que vocês acharam, hein? Tentei ser sucinto e falhei, né? Falhei muito, porque, porra, 1h30 de bruto. Mas é isso aí, o que vocês acharam? Digam-me aí na área dos comentários o que vocês mudariam, o que vocês discordam e tal. Sempre com muito respeito e tudo mais. Quero que vocês saibam mais uma vez que tudo isso aqui é apenas opinião, não é nada de verdade absoluta. Eu sequer fui imparcial aqui, nem tentei ser imparcial. Eu fui parcial, é só a minha opinião, meus gostos e as minhas experiências com essas obras audiovisuais que eu tanto gosto. Algumas nem tanto. Dito isso, rapaziada, deixa o like, comente, torne-se membro do canal pra ajudar a gente. Cara, qualquer coisa que você goste aqui do canal, vira membro que me ajuda. Só virar membro que você vai estar me ajudando muito, sabe, na perpetuação desse canal. Vídeos estão aparecendo aqui, indicados por mim, é o que eu acho que você pode gostar, caso você clique, mano. Vídeos recentes, assim, que tem me dado orgulho de produzir, tá ligado? Então, clica aí, vê que se tem algo que te interessa aí, ou entra no canal e dá uma navegada, mano. Continue aí a sua maratona. Muito obrigado, pessoal, por toda a audiência, por ter assistido até aqui. Até mais e falou.